fluxo de caixa nosso esperado do ano e dos anos futuros. Então pode ser que eles peçam mais alguma coisa antes de deferir, e que aí, tendo esse ok da justiça, a gente inicia a conversa com os credores. Então, aí tem que sentar com todos os credores trabalhistas cíveis para apresentar um plano de pagamento que eles, em sua maioria, entendam que é bom para eles e que o Guarani também esteja de acordo. Fábio, obrigado pela sua participação conosco aqui no CBN Esportes. Sucesso à frente aí do Conselho Fiscal do Guarani. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Valeu, obrigado a todos. Bom dia para vocês. Obrigado, bom dia. Tá aí o Fábio Araújo falando um pouquinho mais sobre essa situação. Até antes de você continuar com o boletim do Guarani, deixa eu só agradecer e me desculpar já com alguns ouvintes que enviaram algumas mensagens, até pelo nosso tempo. Por exemplo, o Tunico perguntou sobre como o Guarani vai pagar a dívida de 200 milhões com a União. A gente vai encaminhar todas as questões que estão chegando. Carlos Henrique mandou pergunta, o Maurício mandou pergunta. A gente vai tirar essas dúvidas com o Fábio Araújo e aí ao longo da semana a gente vai respondendo, até por conta do nosso tempo. Lupe. Só para encerrar também, pra gente falar das coisas dentro das quatro linhas, né? O Guarani venceu a Portuguesa com 2 golaços no Brinco de Ouro da Princesa. O Bruninho com um chute maldoso. Um chute, como diria Everaldo Marques, ridículo. Então, e o do Diogo Matheus, eu sempre esqueço sobre o sobrenome dele. Diogo Matheus, uma falta muito bem cobrada, venceu por 2-1. Enfrenta o Mirassol. Acredito que o jogo será fora. Vou só esperar a confirmação da Federação Paulista de Futebol, mas o jogo deve ser em Mirassol, e o horário e a data a gente traz para os ouvintes, até porque a federação ainda não confirmou. Rapidamente, Carlão, Mirassol, time que anda sendo chato de vencer, e desde Fuma fazia tanto tempo que não tinha gol bonito de falta no Brinco de Ouro. Verdade. O Diogo Matheus, ele tem uma precisão, né? Ele fez no Paulista contra o São Paulo. Lembra aquele golaço do Lucão do Break, depois do Diogo Matheus. Mas é o cara que tem se apresentado nas cobranças. Aliás, eu não consigo entender por que o Diogo Matheus ele não consegue a titularidade. Eu também. Perdendo vaga para Alvarinho. Nossa, Alvarinho é horrível, Deus me livre! Para outros jogadores aí. Lucas, que foi Lucas Marques. Então, e o Diogo Matheus vira e mexe e faz os seus golzinhos, gols importantes, aliás. Adversário chato, né? Adversário ferrenho na vida do Guarani, é o Mirassol, uma equipe estruturada, que nós acreditávamos até que estivesse na outra fase do Campeonato Paulista, mas não fez lá uma boa primeira fase, mas é um adversário que pode complicar a vida do Guarani, embora o Guarani esteja num caminho legal. Não fez lá uma boa partida contra a Portuguesa. Em alguns momentos a Portuguesa, acho que se tivesse até mais qualidade, poderia ter uma sorte melhor. Mas o Guarani foi competente em lances importantes, em lances fatais, né, como a falta do Diogo Matheus e o belo passe que o Isaac deu para o Bruninho marcar o gol, e por isso está na próxima fase contra um adversário ali, do mesmo nível, adversário parelho. Desde Gilton, que eu não... Aliás, Júlio Nascimento era fãzaço de Gilton. Como é que chama aquele técnico emblemático que era do América Mineiro, do Náutico? Givanildo Oliveira. Teve um jogo aqui do Guarani, não lembro quem o Givanildo estava comandando, que ele falou assim: deixa o Gilton livre porque ele é ruim. Isso vazou na transmissão. Cara, deu uma repercussão, isso danada. O Givanildo teve que se retratar, porque pegou muito mal, né? Pegou muito mal. A transmissão vazou o Givanildo falando isso. Mas o Gilton teve mais baixos do que altos, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. O Givanildo tinha toda a razão. Cara, 100% olha, da razão. Você sabe o que me fez lembrar? Vou contar uma historinha rapidinha desses campeonatos da imprensa. Acho que era 2000, 2001, nós enfrentamos, o nosso time era o time da ASEC, né? Então era ela uma rapaziada tal, e o técnico era o meu pai, técnico da ASEC. E eu, 20 quilos abaixo, mais magro tal, jogava na frente, era tipo o William Batoré, era meio matadorzão. Meu Deus. Aí era o seguinte, aí nós enfrentávamos a Rádio Educadora, atual Bandeirantes, mas na época acho que já era Band já. E era temida, poxa, tinha Felipe Diniz, né, na época Felipe Blanco, o Biro, aquele que é DJ e tal, então, pô, isso, futebol e tal, moleque... O cara também não. O cara acho que não. Mas uma molecada boa de bola. Aí tem a preleção do professor João. O professor João falou assim: olha só,
Vamos marcar atrás da linha da bola. Carlão, você fica só esperando, a gente vai deixar um integrante dele sair com a bola, porque ele é fraco. Ele vai dar essa bola no nosso pé. Eu não posso falar o nome do integrante. Carlão, porque ele é um amigo nosso, já trabalhei. Ele é amigão nosso, um baita de um parceiro. Mesmo você constar Chapeuzinho Vermelho. Mas não deu outra, Rafa Pio. Ele não deu outra. Soltou a bola no seu pé. Marcando atrás da linha. Deixa ele sair. Mas não deu outra. Foi sair, tal, pumba, no pé de Carlão. Laço. Empatamos o jogo, 2-2. Mas eu fui pra rede com a tática do professor João, utilizado por Givanildo aqui no brinco contra o Gil. Aliás, professor João que deveria treinar um dos clubes de Campinas. Mas você sabe que isso acontece, viu? Eu sei, eu tenho certeza. Deixa o zagueirão sair jogando que vem pra gente agora. E agora só pra... Contou a história da Chapeuzinho Vermelho, nem que citou o Lobo Mal. Não, mas ele vai falar. Até o fim do programa ele vai falar. Então, agora mesmo, só pra encerrar, desde Gilton que eu não faço campanha. Vou voltar a fazer uma campanha. Alvarinho não dá mais. A gente já volta. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. (11h54), Júlio Nascimento, Macaquinha vai enfrentar o Comercial, Julião. Exatamente, Pio. A Ponte chega aos 36 pontos, né? Assim como o Oeste chegou em 2021 e agora está tentando ter um desfecho diferente daquele time do Oeste, que é o acesso. Ponte tem agora o Comercial pela frente, 2 jogos, a ida em Ribeirão Preto e a volta no Moisés Lucarelli, avançando semifinais, e aí sim, se chegar na decisão, a Ponte confirma também o acesso. Notícia boa, a ser comemorada, nenhum jogador recebeu o 3º amarelo. Notícia negativa, o Hélio dos Anjos recebeu, ele está fora do primeiro jogo, quem será o comandante do time será o Guilherme Anjos, o Hélio comanda a equipe de fora, mas fala sobre a partida contra o Comercial e a expectativa, de repente, de ter o Elvis ainda neste mata-mata. Quem não podia tomar cartão amarelo hoje não tomou, e nós estamos com todo mundo limpo, e vamos fazer uma decisão contra uma equipe tradicionalíssima, muita tradição, isso aí a gente tem que respeitar, com o Águia, com um cara esperto como treinador, que é o Roberval Davino, mas a gente vai impor o nosso jogo, tanto lá no Palmas Travassos como aqui. Vamos tentar fazer o nosso jogo. E eu acho que a gente vai ter as dificuldades normais, mas a gente vai ter condições de fazer 2 bons jogos. Questão Elvis. Elvis não foi entregue ainda ao departamento nem físico, né? Tá programado para amanhã. É aquilo que eu falo. Eu gosto de jogador igual o Elvis. Se depender dele, ele joga amanhã. Você entende? O Elvis é um cara astral bom, positivo, vai lá, joga tudo pra cima, mas nós vamos ter que aguardar bem durante a semana, né? Daqui a pouco eu vou ver o que é melhor. Pode ser que daqui a pouco o melhor, até mesmo o Elvis na segunda partida, né? Pode ter essa possibilidade. Então a gente vai tentar fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para uma decisão fora de casa. Seria muito bom contar com o Elvis no mata-mata, mas a tendência, ô Pio, é que o Elvis ainda fique de fora, né, das quartas de final. De qualquer maneira, a Ponte tem a volta aí do Matheus Jesus, e tem a expectativa até da volta do Ramon Carvalho. Então, o Hélio dos Anjos vai ter mais opções para agora essa fase decisiva da Série A2. Ele, durante a coletiva, falou várias vezes que tudo aquilo que foi conquistado na primeira fase serve como motivação, como confiança para o elenco, mas que a resposta agora precisa ser dada no mata-mata, que é o que interessa, né, Pio? Não tenha dúvida disso. O Fábio Chaib já vai trazer pra gente os confrontos, os 4 confrontos aí
dessa fase da Série A2, mas eu preciso dizer que Antônio Lupe fez a seguinte piada a la Ziriguidum: a Ponte vai jogar no Travassos, Carlão. Isso, grande Antônio Lupe. Mais um gênio do humor, né? É impressionante. Pio, jogo complicado. É outro campeonato. Tivemos aí o exemplo ontem, Ituano e Corinthians. É até bom que esses exemplos estejam acontecendo para o professor Hélio dos Anjos alertar a rapaziada. Agora, tem o lado positivo. Primeiro, jogar lá em Ribeirão, estádio grande, né, no gramado não tão bom. O Lupe esteve lá na primeira fase, mas é um estádio não é tão acanhado, dá para a Ponte suportar a pressão da torcida. As duas torcidas são, né, como dizer, são torcidas irmãs, torcidas aliadas. Isso diminui um pouco o clima hostil. Agora, a Ponte sem o Elvis, ela não fica comum, mas ela fica quase comum, porque ela ainda tem o Matheus Jesus. Mas jogo difícil, jogo equilibrado. Aquilo que aconteceu até sábado acabou. Agora é uma outra competição. Fabião, rapidamente, confrontos da próxima fase da Série A2, Fabião? Vamos lá, Pio. Além de Comercial e Ponte Preta, com a Ponte Preta decidindo em casa, teremos Oeste e Novo Horizontino decide em casa, Velo Clube e Noroeste decide em casa, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, o 15 também decidindo no Barão de Serra Negra, viu, Pio? Bom, hoje nós teremos o último jogo das quartas do Paulistão, São Paulo e Água Santa, Carlão de Freitas. São Paulo. Antônio Lupe. Água Santa. Eu também, eu vou de Água Santa também. Fábio Scheibe. Pênaltis. E aí, quem passa nos pênaltis? Mas isso que é muretar. Isso é muretar. Água Santa. E aí, Julião? São Paulo. Mas assim, com tanta certeza? Sim, não, São Paulo. A zebra que tinha que dar já deu. Fica tranquilo, Pio. A partir de agora, tudo certo. Eu estou com o Júlio Nascimento. Fala isso. Para a tristeza do nosso parça Thiago Carpini, né? Exatamente. Que é da casa. Tem gente que diz que ele pode voltar. Não sei. Pode ser. Pode ser. Até porque a treta dele era com a Nailson. Né? Exatamente. Então pode ser. Gente, até a tarde para quem estará no Arena, para quem não estiver. Até amanhã. Tchau. Valeu, Pio. Tchau. Segunda-feira é assim mesmo. A gente volta às 4. CBN Esportes Campinas.